322 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A depressão, ela tem os seus sintomas, e os sintomas que a depressão pode causar é um dos sintomas fatal, que é o suicídio. O suicídio é um dos pontos aonde as pessoas que são cometidas pela depressão, elas buscam e elas têm o desejo de se matarem, de tirarem a sua própria vida. Por isso que é importante a gente poder aqui como igreja trazer uma reflexão e uma orientação tão relevante de uma doença que atinge muitas das pessoas que são nossos irmãos brasileiros. A gente sabe que a igreja evangélica, ao longo dos anos e décadas, tem ignorado essa palavra depressão. Muitas das igrejas ignoraram e levam isso como frescura. Muitas delas, até mesmo levando para o lado espiritual, dizendo que eram demônios. Pessoas depressivas era tratado através de aonde pessoas ungiam e falavam: sai demônio, sai da vida dela, sai da vida dele. E tem sido ignorado por muitas pessoas que de fato são religiosas. Mas nós, como igreja, uma igreja movida pelo Espírito Santo, nós precisamos ter um olhar para ver que existe uma doença desse século que atinge muita gente e está matando muita gente. Amém? Por isso que é importante que quando nós, como igreja e como pessoas, identificar alguém que está tendo alguns sintomas de depressão, a primeira das coisas é procurar um médico. Eu sei que a primeira coisa que você faz é orar. Isso eu não tenho dúvida disso. Porque quando você sente alguma coisa dentro de você, você já vai orar. Quem é crente, irmão, quem busca o Senhor, a primeira coisa que ela faz é orar. Mas a gente sabe que, mediante a oração pode muito ter seus efeitos, mas existem causas, existem situações que a pessoa precisa do quê? De um cuidado médico. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Não é o fato de ser setembro, mas nos desperta para a gente poder falar sobre o assunto. Por ser o setembro amarelo, faz com que toda a sociedade, faz com que o mundo olhe para essa doença que tem destruído pessoas. Não é só o Brasil, o mundo está olhando para esta data, ou esse mês que fala setembro amarelo. Eu acredito que, e eu quero adotar isso junto com vocês, que a gente venha falar mais vezes sobre a saúde da mente. Que a gente venha se despertar para falar um pouco mais da saúde do nosso corpo. Amém? Para a gente poder cuidar um do outro e não só nas datas comemorativas de alerta, de campanha, para poder trazer informações. Amém? Deus tem preparado, Deus tem moldado a gente, Deus tem lapidado a gente, Deus tem afiado pessoas, Deus tem colocado pessoas aqui para poder ter maturidade e ter propriedade para falar sobre vários assuntos. E eu sei que Deus não preparou essas pessoas em vão. Deus está preparando para nos levantar, para que a gente possa ter um voo rajante, para poder não só cuidar do espírito, mas poder cuidar também da alma e do corpo. Amém? Porque nós estamos oscilando. Nós estamos em um mundo de ataques, e os ataques não é mais só físico, o ataque hoje é na mente. O ataque é muito forte na nossa mente, aonde vem nos atingir, porque se atingir a tua mente, atinge todo o seu corpo. A depressão é a principal causa de suicídio. Quantos homens? Até porque a depressão, ela atinge a maioria, o lado feminino. Não que o masculino não seja atingido, mas a grande massa é feminina. A mulher é mais sensível.
a mulher mais frágil. Por isso que nesta noite eu estou aqui para você, marido, você filho, cuide bem da tua esposa, cuide bem da tua mãe. Nessa noite eu quero aplaudir cada mulher aqui e dizer que vocês são importantes, que Deus levantou vocês para fazer a diferença nessa terra. Amém? Eu quero que você seja mais sensível a cuidar dessa mulher, porque essa mulher é mais frágil. Eu sempre falo para vocês, há uma diferença entre fraqueza e fragilidade. Fragilidade quer dizer que é algo muito importante, algo muito precioso, e você precisa tomar cuidado da forma que você leva. É por isso que quando você compra um cristal e vem na caixa, né, pelo FedEx, não é isso? Aí chega lá escrito assim, frágil. Porque é algo tão precioso, mas é frágil. Então, a forma que muitas das vezes a mulher é tratada, ou o estado que ela já viveu, traz consequências dessa situação, dessa doença chamada depressão. E a gente tem que estar atento. Marido, nunca diga para a tua esposa que ela está com frescura. Nunca ignore uma situação emocional da tua esposa. Porque quem vai tomar prejuízo é você. Ou a tua mãe, ou a tua amiga, ou o teu amigo. Não subestime essa doença. Porque ela não é para você ignorá-la, é para você ter uma atenção e cuidar. Amém? Está entendendo aí? Eu tirei dados aqui e morre aproximadamente uma pessoa no mundo a cada 40 segundos do suicídio. A cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo a qual ela cometeu suicídio. No Brasil, nós temos uma porcentagem enorme de pessoas que estão se suicidando por motivo da depressão. Ninguém nasce com depressão. Ninguém recebe a depressão de um dia para a noite. Primeiramente, você é atacado pelo seu emocional. A depressão tem causado várias doenças, e doenças raras, e doenças super perigosas. Lúpus. É comprovado que o lúpus é provocado pela depressão. Fibromialgia é comprovado que veio por uma depressão. Pseudotumor é provado que veio por uma causa de depressão. Várias dores que você sente no corpo, que os médicos não descobrem, é causada por uma depressão. E só pode falar quem sente essas dores, quem está passando por isso. Porque você vê algo saudável por fora, mas sendo atacado por dentro. E é por isso que essa igreja precisa se mobilizar, homens, mulheres, a orar. E não somente orar, mas se prevenir contra essa doença terrível que tem atingido as nossas vidas. Amém? Então, nós não podemos ocultar essa realidade, porque é verdadeira. Para vocês terem ideia, no passado, a maioria das pessoas que sofria depressão ou se suicidava eram idosos. Hoje, pela estatística, nós temos jovens de 14 a 25 anos que estão depressivas e estão tirando a sua própria vida. Fica um alerta para essa igreja. Muitos jovens na adolescência, muitos jovens na sua fase de poder concluir a sua faculdade, ou até mesmo de exercer uma profissão, no auge dos seus sonhos, Satanás está tirando a vida desses jovens e adolescentes, e a nossa igreja, a igreja do Senhor, no mundo, precisa se mobilizar para poder orar, mas também para poder agir e ajudar essas pessoas que estão precisando de socorro. Seja um agente de milagre. Seja um agente de cura.
seja um agente de Deus, aonde você passar. Pode ser que alguém que está depressivo está perto de você, e muitas das vezes você não está dando um testemunho, a qual Jesus está pedindo para você dar, porque se você der testemunho, essa pessoa vai poder buscar, através da tua vida, um socorro que vem de Deus. Médico, sim. Psicológico, sim. Terapêutico, sim. Eu não ignoro e eu não excluo de nenhuma dessa ajuda, dessa orientação, desse cuidado. Psicológico, médico, psiquiatra, terapeuta, não ignoro, porque ajuda. Mas o espiritual ajuda muito mais. Pastor, eu preciso de tudo isso, precisa. Você precisa do espiritual, médico, psicológico, você precisa do terapeuta, você precisa de remédio às vezes. E muitas das vezes vai ser remédio. A maioria das vezes vai ser remédio. Vamos lá, 99,9% vai ser remédio. Para poder ajustar uma situação que está sendo gerada na tua vida. Então, a média de pessoas sendo atingida pela depressão é de 14 anos a 25 anos. Não que isso não venha a ter mais, mas o auge está nessa faixa etária. Eu me lembro que, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, eu estava com o presbítero Carlos, nós recebemos a notícia que um jovem, se eu não me engano era de 18 anos, 15 anos, olha, está vendo, está na faixa etária, 15 anos de idade, ele entrou dentro do quarto, ele pegou uma corda e ele se enforcou no quarto dele, aqui perto, pertinho, no Capão Redondo. Quando a mãe entrou, o pai, se foi o pai, a mãe, quando a mãe entrou, o filho estava enforcado, tirou a própria vida. E o interessante é que esse jovem era cristão, está vendo? Cristão, conhecia Jesus, ouvia a palavra, cantava hino, mas foi ignorado por alguém, talvez, que não percebeu o estado que ele estava. Não ignore ninguém aqui dentro. Eu vou dizer para você, a pessoa mais chata que vai estar perto de você é a que vai te amar mais. A pessoa mais chata que vai pegar no teu pé, vai ser a pessoa que vai te socorrer no momento mais difícil da sua vida. Não ande com pessoas que massageiam você, dizendo, legal. Sabe por quê? Porque ele não está disposto a lutar com você. Não é lutar a tua guerra, é diferente. E viver um estado de depressão, irmãos, você precisa ter estrutura, você precisa conhecer do assunto para poder ajudar essas pessoas. E esse jovem de 14 anos, de 15 anos, tirou a sua própria vida. No ano 2021, nós tivemos casos de vários pastores no mundo que entraram no estado de depressão e cometeram suicídio. Foi ou não foi? Nós vimos notícias, portas abertas, Jocum, igrejas que nos comunicaram, pastores, líderes, que tiraram a sua própria vida por um estado de depressão. E muita gente fala, mas foi demônio. Querido, não dê cartas, não dê legalidade, não dê crédito para algo que não foi, não é o demônio. Você acha que uma pessoa que conheceu Jesus, você acha que uma pessoa que falou de Jesus, você acha que uma pessoa que cuidou de gente, você acha que uma pessoa que experimentou o Espírito Santo, vai tirar a sua própria vida, irmãos? Ele está doente. Infelizmente. Pode procurar, irmão. O próprio psiquiatra? Comete suicídio lá dentro. Até porque, para você detectar a depressão, existe um desejo suicida. Quando você vê alguém mandando assim, eu quero me matar, eu não quero mais viver, perdi a vontade da vida, o mundo está cinzo,
Cinza, desculpa, cinza não tem. O mundo está cinza. Não faz sentido mais para mim. Eu não tenho mais sabor da vida. Pode ter certeza, fica alerta. Tem gente que fala assim, deixa ele lá. Deixa ele para lá, está querendo chamar atenção. Não é assim? Pastor, pode acontecer, alguns manipulam. Pode. Não dá para a gente poder irmão, subestimar o ser humano, irmão. O ser humano é terrível. É ou não é? Para levar vantagem, ele pode usar a manipulação da depressão para poder tirar vantagem para aquilo que ele quer. Mas a gente também não pode ignorar. Amém? Eu quero falar de um mal maior que está vindo, e eu vou dizer para vocês aqui, jovens e adolescentes, em nome de Jesus, que essa doença não venha atingir a mente de vocês, o coração de vocês, o corpo de vocês e a história de vocês, porque vocês são lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Quem habita em vocês é o Espírito Santo de Deus. Por mais que a depressão tente rodear vocês, por mais que a angústia tente rodear vocês, nós temos um Deus maior do que tudo isso. Nós temos, glória a Deus. Vocês são aqui tocha de Deus. Vocês são rocha de Deus aqui na terra, amém? Mas olha aqui para mim, adolescentes, jovens, quando vocês ouvirem uma voz dizendo, ouve aquelas músicas assim, para matar você, que tem música que ela já vem contribuindo para te matar. Já percebeu? A depressão te leva a lugares, a situações, para de fato contribuir com o seu estado emocional. A depressão te coloca num estágio aonde vai te ferir, vai te paralisar e vai fazer com que você não avance. Vai fazer com que você venha regredir. É por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, essa pessoa está com depressão, não está na hora de ela acordar não está na hora de ele acordar não, e perceber que ele precisa fazer isso, ele não vai fazer. Ela não vai fazer. Porque se ela soubesse que ela estava nessa situação e pudesse fazer, ela faria, ou ele faria. Amém? Então esteja atento. Amém? Olha aqui que interessante. No Japão, é um país de número de suicídios. É um dos maiores do mundo. No Japão, que é um país oriental, chega a ver... O que acontece? Existem pessoas que escrevem livros, ensinando e induzindo a forma que a pessoa pode se suicidar. Olha que coisa terrível. Existe dentro de um país alguém como escritor usado pelo diabo para que possa induzir e ensinar uma pessoa a tirar a sua própria vida. Mas a igreja do Senhor, ela tem um papel fundamental para combater essas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. O Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos formado como sacerdotes, como embaixadores de Deus, para poder também dizer, suicídio, você não vai agir na vida dessas pessoas. Você quer saber o poder da oração? Você quer saber o poder da intercessão? A tua oração chega no Japão. A tua oração chega no Reino Unido. A tua oração chega na Europa. A tua oração pode chegar, aleluia, em um quarto onde um jovem, uma jovem, alguém está com uma corda, ou talvez tirando a sua própria vida, e ouvir Jesus falar, não tire. Mude a tua oração, fala, Jesus, se tem alguém querendo cometer suicídio, sopra no ouvido dela agora, sopra no ouvido dele agora. Eu quero dizer, embaixador tem autoridade no mundo espiritual. Embaixador, você é embaixador de Deus. Nós somos embaixador. Aonde nós ministrarmos no mundo espiritual, vai ter uma ação poderosa. Como que é isso, pastor? Se eu orar aqui, age lá do outro lado do mundo, age. A tua oração aqui atinge o outro lado do mundo. Sabe por quê? Porque nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Enquanto estão fazendo livros para tentar ensinar como se suicidar, a igreja do Senhor está dizendo assim, o Senhor entra naquele lugar para o Senhor quebrar esse laço de morte. Amém? Olha aqui, no Japão 70% das pessoas que se matam
na cabeceira da sua cama, tem esse livro ensinando como se matar. As pessoas que têm um estado depressivo, ela tende a buscar blogs que falam sobre esse assunto. Ela tende a procurar pessoas que estão no mesmo estado depressivo. Ela tende, geralmente, buscar conselhos a pessoas que vão favorecer a sua necessidade atual. Mas nós, como igreja, nós, como palavra de Deus, nós temos algo diferente. E na história bíblica, nós temos aqui a história de um dos maiores profetas que já existiu em Israel, que passou por um período depressivo. E sabe qual é o nome desse profeta? Elias. Elias. Para mim foi o maior profeta de Israel. Deus deu um poder e uma autoridade para Elias que não deu para ninguém. Elias falou: segundo a minha palavra, não vai chover. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, sabia? Tem gente que fala assim: eu só ouço se for através daquela orientação. Irmão, Deus fala como Ele quer, usa como Ele quer. E segundo a orientação que Deus deu para Elias, Deus deu um poder e autoridade dessa forma. Amém? Vamos ler em 1 Reis. Eu já vou partir, não vou ler todo o capítulo, porque vai demorar um pouco. E eu quero ser breve mesmo. 1 Reis, depois você lê o texto, tá bom? Vai estar no capítulo 19. A causa da depressão de Elias. Uma das causas da depressão de Elias, sabe qual que era? A desesperança. Anota aí. Uma das causas que Elias teve como sintomas de depressão era a falta de desesperança. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. 1 Reis, capítulo 19, verso 2, diz assim: por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Sabe o que ela disse? Ei, Elias, você esteve com os meus profetas. Quantos profetas eram? 850 profetas. 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. A Bíblia fala que ele faz um desafio. A Bíblia fala que ele manda cair fogo do céu. Caiu fogo do céu, lambeu todo o altar. E a Bíblia fala que Elias manda matar 850 profetas à espada. Irmão, profeta não tem que ter medo de nada, não. Mas olha aqui, o profeta não tem que ter medo de nada. E ele não tem. Mas quando chega algo que traz o emocional dele, aí o negócio fica difícil. Aí o negócio pega. Por quê? O teu emocional não tem nada a ver com a tua espiritualidade. É por isso que a Bíblia fala corpo, alma e espírito. Está dividido, está separado. E a maioria das igrejas, muitas das vezes, espiritualiza tudo. Tudo, irmã Eliana. E nós não podemos espiritualizar tudo. Você percebeu que muitas das vezes a pessoa coloca a culpa tudo no demônio? Foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Irmão, coitado do diabo. Ele leva a culpa em tudo. A irresponsabilidade, o irmão saiu atrasado de casa, a irmã saiu atrasada de casa, está chegando atrasado no serviço, o diabo atrasou, me colocou obstáculo. Que diabo, irmão? Foi você que não saiu mais cedo. Mas eu saio sempre no mesmo horário, então saia mais cedo. Saia 15 minutos antes agora. É ou não é? Tudo dá conta na costa do diabo. O diabo, irmão, já está condenado. Ele já tem muita conta para pagar. Já tem muita dívida, não coloca mais dívida nas costas dele, não. Então não dá para espiritualizar tudo. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque Elias era um homem comum.
O Elias não era um super Deus, não era um super-herói que não existe, e não existe mesmo. Tá? Quero ver o Batman sair como dizendo que é Batman, mas levar um tiro, se ele não cai, ele morre, irmão. Se pegar um pedaço de pau e dar na cabeça dele, ele morre. Se for o super-homem, que é o homem de aço, pega um porrete de madeira para você ver e dá nas costas dele para você ele não cair. Cai, irmão. É só no filme. Viu? Lá é criptonita, né? Aqui é madeira. Se der uma ripa de madeira nas costas dele, ele cai. É mentira. Então não tem. Elias era um homem normal, um homem comum. Tinha as suas necessidades e as suas fragilidades, como qualquer um de nós. E está na Bíblia. Olha que interessante. A Bíblia não ocultou essa situação. Fala a verdade. Se fosse você ia deixar colocar na Bíblia? Ou deixa esse negócio de lado aí, porque é o seguinte, eu mandei fogo do céu, o negócio lá, orei, caiu fogo do céu na hora. Eu falei, não vai chover, não choveu. E quando eu falei que ia chover, deixa esse negócio de lado aí, porque senão vai sujar, sabe, a minha biografia. Não, irmãos, a Bíblia não oculta erro de ninguém. Nem. Ele era sujeito às suas paixões e às suas necessidades. E aí ele recebe uma mensagem. Irmão, para pensar. Altar aqui, ó, altar. Cheio de água. Lenha. 850 profetas do demônio, do diabo. Irmão, pensa profetas endemoniados como esse profeta de Azera que pertencia a Jezabel. Terrível. Era endemoniado mesmo. A Bíblia fala, sabe o que eles faziam? Eles rasgavam o seu corpo. A Bíblia fala que eles se cortavam para poder clamar a Azera, a Baal, dizendo, ei, Baal, Azera, manda fogo. E se rasgava todinho, se cortava todinho. Apesar que tem muita gente, irmão, que está se cortando. Sabe por que está se cortando? Porque adora Baal. Sem brincadeira, é o mesmo Deus. Baal e Azera. Toma cuidado. Existe uma coisa chamada depressão, mas existe também uma coisa chamada opressão. Depois a gente entra sobre esse assunto. O que é opressão, pastor? A opressão é o inverso da depressão. Como assim? A opressão, ela é atingida pelo espírito maligno. A depressão é uma parte física, opressão, parte maligna. Amém? Quem está entendendo? Quando uma pessoa chega a se cortar dentro de casa, a se martirizar dentro de casa, isso é demônio, aí sim. Aí sim. Porque ela vai sentir prazer, ou ele vai sentir prazer em se cortar. Aí é opressão. Porque vem o prazer através da dor. Jesus jamais vai mandar você se cortar, o Espírito Santo jamais vai mandar você se cortar para você sentir prazer. Aí é opressão. Quem tiver esse espírito, quem tiver atuando dessa forma, quem tiver esses desejos, aí sim, procura a gente aqui, a gente vai atender você na sala pastoral, amém? Vai convidar as intercessoras e a gente vai fazer uma oração no seu coração. E não é chegar lá, sai demônio, não, a gente vai orar pelo teu coração. A gente vai ministrar sobre a tua vida para que você receba cura de Deus, amém? Opressão sai com oração. Depressão sai com remédio. E com oração também. Quem está me entendendo? Amém? Então, Elias ficou o quê? Desesperado, desesperançoso. Então foi um dos pontos que ele teve. Irmão, a pior coisa que tem, eu fico doido com isso. Porque eu sou um homem cheio de fé, irmão. Quando vem um negócio, eu falo, não vai dar certo. Não, mas já dá. Se vem um negócio ruim aqui, é porque Deus tem coisa melhor para mim. Não é possível que Ele permitiu eu viver algo ruim. E passar por... Não. Eu quero ver onde vai dar esse negócio aí. Mas a gente vai ver também o perfil de Elias. Talvez, se fosse o Paulo aqui no lugar do Elias, o negócio seria assim. Quem mandou a Jezabel? Vou para cima dela agora. Olha aqui. Se Deus mandou fogo do céu e eu matei 850, quem vai ser essa mulher? Quem vai ser essa mulher para mandar esse recado para mim? Se fosse Paulo, ele ia fazer isso. Na hora. O quê? Falando para mim que eu preciso ir embora e amanhã ela vai tirar minha vida, vai tirar nada?
Se eu orei e a chuva parou, e se eu orei e a chuva desceu, eu vou lá agora. Vai acabar com Acabe, vai acabar com Jezabel, e se tiver um exército, acaba com todo mundo também. Estou falando sério. Mas era o Elias, irmão. Elias tinha um lado meio, né, o analítico ali, o paciente, né? Ou o melancólico. É o melancólico, né? Era o perfil dele. Dentro do perfil dele, ele sentiu medo. E o medo foi maior do que a autoridade que ele teve sobre a chuva. Olha aqui, o medo foi maior do que a palavra que ele liberou lá no deserto, lá no meio do monte, aonde a chuva caiu, os fogos caiu e lambeu toda aquela água do altar. Então, quando a pessoa, e dependendo do perfil, que geralmente é um perfil mais analítico, é um perfil mais melancólico. Por quê? Por causa do temperamento dessa pessoa. Tende-se a desenvolver mais, tende a se aflorar mais. Amém? Não dá para entrar no assunto sobre os perfis comportamentais e nem sobre temperamentos de ninguém aqui, porque leva tempo. Amém? Mas ele ficou desesperançoso. O maior desafio para um depressivo é ele perder a esperança. E ele perde. E não é porque ele quer, não. Porque de verdade, ele sente que ele precisa fugir. Que ele não pode encarar o problema. Ele se sente impotente diante da situação. Amém? Outro ponto. Solidão. Solidão. Elias, ele sente a causa da depressão diante dessa palavra chamada solidão. Olha o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Olha aqui. Olha aqui. 1 Reis 19, 3, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, e em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Medo. Um dos problemas maiores que existe na causa da depressão é o medo. E de verdade fica. A pessoa fica com medo de ficar sozinho, medo de sair na rua. A pessoa começa a ficar acuada. O medo limita essa pessoa. O medo tira a alegria dessa pessoa, tira ela de estação, ou ele de estação, tira ele ou ela do ambiente aonde ele mais gostava de viver, ou ela gostava de viver, tira o prazer da vida. E Elias fala o seguinte: eu vou fugir, para salvar o quê? A minha vida. No verso 19, do capítulo 19, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Quem perguntou? Deus. Uma pessoa depressiva, ela não quer ficar no meio da multidão. Uma pessoa depressiva, ela quer se isolar do mundo a qual ela vive. Uma pessoa depressiva, ela quer ficar no escuro, sozinha, sozinho. Lembre-se, quando eu falar sozinho, eu quero trazer aqui para os dois lados, tá, irmãos, tá? Tanto homem quanto mulher. Entenda isso. A pessoa que tem depressão, ela quer ficar isolada do mundo inteiro. Você já viu aquela depressão pós-parto? Depressão pós-parto. Você imagina a mulher rejeitar o filho? Existe? É normal isso? Não. Não é normal. E se não tomar cuidado, irmão, aqui não é ciclo de oração, aqui é mulher única. Mas em alguns lugares pode chegar lá e falar: vai lá orar pela irmã com pós-parto e fala: sai, demônio. Sai, demônio da rejeição. Sai, demônio. É sério, não estou brincando não. Aí sabe o que acontece com essa mulher? Essa mulher fica mais depressiva ainda. Porque ela já estava com a doença da depressão pós-parto. Agora ela fala assim: eu estou com demônio. Eu estou com demônio.
O demônio tomou conta da minha vida, o demônio tomou conta do meu quarto, é o demônio. Acabou. Em vez de melhorar o negócio, piora as coisas. Não faz sentido, irmão, uma mulher rejeitar o filho, depressão pós-parto. São causas que foram geradas na mente dessa pessoa. Tem uma coisa chamada agora depressão pós-marido. Mas aqui eu repreendo, isso é demônio, meu irmão. Eu senti que eu não posso mais estar com meu marido. Então aqui está repreendido, viu? Tá? Amém? Então a solidão. É tendência uma pessoa com depressão viver em solidão, viver solitária. Deseja isso. Mas olha aqui diz, ele entrou aonde? Dentro de uma caverna. Qual é a caverna de uma pessoa depressiva? O quarto. Uma pessoa depressiva, ela vive acuada e vive aprisionada dentro do quarto. Se depender, não vai nem para comer. Chega um ponto de uma pessoa depressiva dentro de um quarto que ela não vai nem para tomar banho. Não tem prazer de tomar banho, não tem prazer de trocar roupa, não tem prazer de mais nada. Que o Senhor nos dê graça para que a gente possa ter uma orientação divina, para poder cuidar de pessoas que estão doentes nesse estado. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor aqui para ficar mais gostoso? Glória a Deus. Uma das causas da depressão de Elias foi o pessimismo. Vamos ler lá, no verso 10 do capítulo 19. Sempre vai ser no capítulo 19, amém? Olha aqui. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar-me. Pessimismo. Se fosse o Paulo, ele ia falar o quê? Era o otimista. Otimista, né? Não, eu vou lá, eu não sei o quê, tal, né? Otimista. Mas aqui é o Elias. Ele está dizendo o seguinte: ei, Deus, olha a minha situação aqui. Profeta de Israel. Eu sou o líder das casas dos profetas, da escola dos profetas. Eu que ensinei eles, Deus. Olha aqui, autoridade pura na minha vida. Eu zelei pela tua palavra, eu zelei pelo teu nome, eu me santifiquei em ti, Deus. Agora olha aqui, Senhor. O povo rejeitaram o Senhor. O povo quebraram a aliança com o Senhor, justificando. Irmão, Deus não precisa de justificativa. E a tendência de quem está com depressão é se justificar. Tudo que você falar para ele é muito difícil ele entender e aceitar. Por quê? Porque existe uma crença na mente dele, da mente dele. Existia uma crença na mente de quem? De Elias. E gerava o que nele? Pessimismo. O que o pessimista fala? Não vai dar certo. Não, está muito difícil. Não, é complicado demais. Você viu o exército que é maior do que a gente? Você viu que a Jezabel falou? Foi Jezabel que falou. Você sabe quem é Jezabel? O pessimista pensa assim. Ele está justificando. E olha o que diz no verso 18. No entanto, fiz sobre 7.000. Quem fala isso para ele? Deus. Olha aqui, Elias. Você está no estado depressivo. Você está na caverna. Você está se escondendo aí dentro. Você está num período difícil, eu sei disso. Mas existe 7.000 que sobraram em Israel, que não se dobraram perante a Baal, não se dobraram perante a Jezabel. Eles estão orando. Eles estão clamando. Eles estão de joelhos. Eu vou dizer uma coisa: se tiver alguém com depressão, se tiver alguém precisando de ajuda, a igreja precisa permanecer de joelho até que essa pessoa se recupere. Amém? Nosso papel é ajoelhar, e ajoelhar mesmo, orar. Que Deus fale isso para Elias. Olha aqui, fiz sobrar 7.000. Quem fez sobrar? Deus.
Deus falou, vou guardar 7.000. Irmão, a Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua vida, Deus está guardando a tua mente, Deus está guardando o teu coração, Deus está guardando a tua entrada, a tua saída, Deus está guardando onde você for. E outra coisa, se Deus planejou algo para você, Satanás não pode mudar o veredito. Satanás não pode mudar a causa, Satanás não pode mudar o resultado, porque quem já decretou o resultado foi o Senhor. Se Deus está levantando essa igreja para interceder por pessoas que precisam, nós vamos interceder. Mas eles vão voltar aqui. E vão estar junto com a gente. Amém? Ó, a pior cegueira é aquela que não queremos enxergar. Isso é difícil. Quando existe uma pessoa depressiva, uma pessoa que está num estado como esse, ela não consegue enxergar, porque é a verdade dela. É muito difícil você tentar convencer uma pessoa que ela está depressiva, primeiramente. Para você fazer ela reconhecer que ela está depressiva, já é difícil. E se ela reconhecer que ela é depressiva, muito mais ainda, tentar fazer com que ela reconheça alguns pontos que faz com que ela saia, ou ele saia dessa depressão. Amém? O que faz aqui também, na causa de depressão de Elias? Saudosismo. O que é saudosismo? O passado. São as crenças do passado. São a história do passado. Eu vou dizer uma coisa. O que é saudosismo? A pessoa vive aonde? No passado. Ela não consegue resolver quase nada no futuro ou no presente. Por quê? Porque ela vive presente aonde? No passado. O passado aprisiona ela. O passado gera tudo isso. E ela não consegue se libertar do passado. A maior causa das pessoas que foram geradas depressão foi por causa do passado. Por isso que vem o saudosismo. E a gente fala que a depressão é o passado. E a ansiedade é o futuro. Por isso que a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 4, dizendo assim, não andeis o quê? Ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida do quê? Cuida de nós. E Ele cuida de onde? Cuida do amanhã. É isso. Então a ansiedade é o quê? A ansiedade é o futuro. E eu aprendi isso com um psiquiatra que ministrou a palavra esse dia aí. Olha que legal. E eu falei, uau, que legal, olha que coisa maravilhosa. Ele falou, ansiedade é o futuro. E a depressão é o passado. Nós temos que estar atento a tudo isso. Tem pessoas que falam, eu sou ansiosa, eu não vejo a hora de chegar. Para com isso, irmão. Viva a cada segundo o seu segundo. Amém? O pastor Elisa falava assim, viva a cada dia, como é que é? Viva um dia de cada vez. Ela está falando agora, viva um segundo de cada vez. Não fica sofrendo com amanhã, não. Dá dor de barriga, dá dor de estômago, dá úlcera, dá gastrite. Irmão, você come exagerado, alguns come. Vai comer doce, porque está querendo ver o que vai acontecer. Não vai acontecer no seu tempo. Viva o tempo que Deus preparou para você. Qual o seu tempo? Hoje. Amém? E Elias estava no saudosismo. E olha o que ele diz no verso 4. Diz assim, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, e disse assim, pedindo a morte, já tive o bastante, Senhor, oh Deus, eu já tive demais, tira a minha vida, Deus, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha aí, vivendo o passado. O que o meu pai viveu, irmãos. O que minha mãe viveu. O que os meus avós viveu. O que houve lá atrás em relação à minha vida, viveu. Eu quero viver o hoje que Deus preparou para a minha vida. E eu estou debaixo de uma promessa. Cada dia que eu acordo, eu falo, Deus, existe uma promessa que o Senhor liberou para a minha vida. E eu quero recebê-la. Busque a promessa que Deus deu. Não vai rascunhar, não vai cavar, não vai abrir a gaveta do teu passado, porque você só vai sofrer. A gente pega, tá vendo? Fui magoado.
fui ferido, não tive pai, não tive mãe. Irmão, acabou, seu pai foi, sua mãe foi, está você aqui, e o que você vai fazer com tudo isso? Com tudo isso como? É você, é tudo isso é você é o melhor que Deus, aleluia, liberou para esse tempo, vindo da tua geração, amém? Não adianta. Elias tentou trazer os avós dele, Elias tentou trazer os pais dele, tentou trazer os tios dele, tentou trazer a genealogia dele lá do passado, não deu certo, pediu a morte. Deus não está nesse negócio, irmão. Deus não está nesse negócio de você pedir morte. Amém? Então precisamos ficar atentos nesses dias, nesses anos, nesses momentos. Dê atenção. É por isso que nós precisamos voltar ao PG. O PG é o melhor caminho, é o melhor lugar para você poder fazer uma terapia para pessoas depressivas. É mesmo, pastor? É, porque ali está Jesus, ali está o Pai, ali está o Espírito, ali está a palavra, ali está pessoas recuperadas, ali está pessoas restauradas, ali está pessoas que têm milagres para contar para você. Está ali. Joga para fora. É um lugar de apoio para poder liberar as tuas angústias, das tuas entranhas, das tuas dores, das tuas aflições do passado. O passado te aprisiona no presente. Vou dizer de novo, o passado te aprisiona no presente. E nessa noite o Senhor está dizendo assim, ei, se liberte do passado e viva o melhor de Deus nesse presente a qual te presenteei. Carabachouria, garabária. Aleluia, a vida é muito bela, a vida é muito linda, a vida é maravilhosa. Viva a vida que o Senhor te deu como presente. Glória a Deus. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. O passado limita você, o passado bloqueia você, o passado impede os teus sonhos, o passado, aleluia, ele oprime você. Eu quero dizer nesta noite, o passado ficou no passado, o passado ficou no deserto, o passado ficou no abismo, o passado ficou no caminho. O Senhor está preparando para você algo muito melhor do que o passado, nos dias de hoje. Glória a Deus. Então saudosismo, para de viver o passado. Tem gente que não sabe. Irmão, aqui nós temos uma igreja que estamos em um período de transição cultural. O que é isso, pastor? Transição cultural é cultura. Cultura igreja. Tá? Que existe a cultura igreja, existe a cultura do reino, e a cultura do reino não muda. O que é a cultura do reino? É aqui e em todos os lugares. Irmão, se você for na África, existe a cultura do reino e isso não muda. Só que na África o pessoal está assim, ó, dançando. É cultura. A igreja lá, você tem ideia, na África, as igrejas, as mulheres ficam de peito de fora. E aí? Sem brincadeira. Procura ver lá, igreja da África, alguns lugares da África e algumas aldeias, as irmãs estão de peito de fora. E aí? Homens estão lá praticamente só com a sunguinha, mas está lá glorificando ao Senhor. É cultura. O que não pode mudar é esse homem, dentro da cultura que ele está, cobiçar a mulher do próximo, adulterar, fornicar. Mas por incrível que pareça, essa irmã que está lá, nua, o outro homem não cobiça ela, que é tão natural, é tão cultural, é tão comum para eles, que não tem nada diferente. É como se você tivesse roupa aqui. Mas eles estão dentro da chapana. Sabe o que é chapana? Chapana é uma igreja que tem o quê? Tem o telhado de palha. Chapana. E está todo mundo lá glorificando e dançando. É a igreja, a cultura. Vocês entenderam? A Alemanha tem uma cultura na igreja. Portugal tem uma cultura na igreja. Estados Unidos tem uma cultura na igreja. É cultura. Agora a cultura do reino não muda. Não negocia, não tem diferença. O que é pecado aqui é pecado no mundo inteiro através da palavra de Deus. Amém? Então, dentro da nossa cultura, né, na região de Santa Amaro, na região do Capão Redondo, do Jardiano, a cultura é estabelecida de alguns pontos. Que as pessoas falam, mas antigamente não era isso, mas antigamente não fazia isso, mas antigamente.
Nós estamos no século 21. Amém? E no século 21, dentro da cultura, nós estabelecemos alguns pontos que a gente vê que eram irrelevantes. Então a gente olhou o que era doutrina e o que era costume. Amém? A gente separa o que é doutrina bíblica e o que é costume dentro de uma cultura igreja. E a igreja família com propósito, a gente entende que alguns costumes saudáveis a gente mantém. Amém? Amém? E é isso aí. Eu quero deixar aqui uma chave para você abrir mão dos fardos da depressão. Encha o teu coração de esperança. Já deu tudo certo. O Senhor cuida de mim. O Senhor tem o melhor para a minha vida. Sou embaixador, embaixadora de Cristo. Fui consagrado ao Senhor no altar para poder celebrar Jesus, para poder adorar o Senhor. E eu não vou estar debaixo dessa doença. Começa a encher o teu coração de esperança. Amém? A falta de esperança nos torna um hábito. E a falta de esperança acaba se tornando um estilo de vida. E acaba limitando o teu olhar, limitando a tua visão. Mas quando você tem esperança, você consegue ver além. Você consegue enxergar além daquilo que os teus olhos podem ver, porque você tem esperança. Então, nesta noite, para você que está me assistindo, você que está aqui, se a depressão atingir o teu coração, tenha esperança. Em quem? Em Jesus. Jesus é a fonte da vida para você. Ele é a alegria que faltou dentro de você. Ele é o renovo daquilo que está velho. Ele é o presente daquilo que faltou no teu passado. Faltou no teu passado. Jesus entra no teu presente e Ele completa tudo. Completa. Garanto isso. Glória a Deus. Elias estava lá, debaixo da árvore. Quem veio visitar Elias? O anjo. Acorda, Elias. Acorda. Estou com sono, estou dormindo. Porque o depressivo dorme. A doença da depressão, sabe o que faz com a pessoa fazer? Irmã Eliana, a senhora sabe disso. Dorme. Tem um sono excessivo. Só quer dormir, e não tem controle sobre isso. Elias estava dormindo, mas sabe o que veio para Elias? Pão e água. O anjo disse assim: ei, Elias, levanta. Tem pão, tem água. A gente sabe que biblicamente a gente pode trazer um símbolo, não que foi isso que aconteceu, quero deixar bem claro. Aqui foi pão e água mesmo. Não foi nada simbólico, não. Foi pão físico e água física. Não foi simbólico. Mas o pão representa Cristo. A água representa o Espírito Santo. Nesse tempo, eu vou dizer uma coisa. O anjo te visita onde você está no teu quarto. O anjo te visita onde você está no teu estado. E ele traz o Espírito Santo para jorrar dentro de você. Rios de água viva correrão do teu ventre. E qual que é o pão? A palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus como algo, remédio para a tua alma. Ouça. Esperança. Amém? Olha o que fala em Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, verso 13. Que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que você faz? Deus, eu estou no estado emocional abalado. Eu reconheço que eu estou assim, mas eu tenho esperança que o Senhor vai mudar a minha causa. E eu vou dizer, você precisa verbalizar. A verbalização é uma palavra profética para você mesmo. Eu estou aqui, Deus, num estado difícil, mas eu tenho esperança que o Senhor vai gerar em mim algo que, aleluia, o homem não pode gerar. Estou tomando remédio, estou sendo acompanhado pelo psicólogo, eu estou fazendo terapia, eu estou tomando remédio, mas eu venho buscar o teu socorro. A minha esperança está em ti, Senhor, porque eu sei que existe um poder pelo Espírito Santo que pode habitar em mim e agir em mim e me tirar desse estado. Esperança. Amém?
O nosso Deus dá esperança para a gente, o Espírito Santo gera toda a fonte de esperança. E só pode vir dele tudo isso. E o nosso Deus prometeu alegria e prometeu paz. Está angustiado? Receba paz. Está triste? Receba alegria. Amém? Olha o que fala lá em Hebreus capítulo 10, verso 23. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel, Ele é leal. Mas o que é fiel? A fidelidade dele começa ontem, vem para hoje e segue eternamente para todo sempre. Fidelidade de Deus. Glória a Deus. Só que você tem que professar. Tem que falar. Tem gente que tem vergonha, irmão. Irmão, o negócio quando aperta em casa, eu já saio assim: sai daqui em nome de Jesus. Senhor, toma conta desse lugar. Senhor, cobre com o teu sangue. Eu vou sair assim desse jeito, irmão. Semana passada eu estava em casa com a pastora Elisa, antes de vir para a oração. E começaram a fazer macumba dentro do condomínio, da minha casa. Eu senti o cheiro de enxofre. Foi ou não foi, amor? O cheiro de enxofre começou a entrar pelo quarto do Jonathan ali, que eu estava no quarto dele, e aquele coisa, aí na hora, irmão, eu levantei. Irmão, na hora eu me posicionei. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, repreenda esse mal que está fazendo agora, que eu não sei para quem é, eu não sei de onde está vindo, eu só estou sentindo um cheiro, e eu sei que é obra de feitiçaria de macumba. Repreenda. Fui até a pastora e falei: amor, estão fazendo macumba agora. Aí na hora o Espírito Santo falou com ela: vai lá e coloca o louvor. Ela foi lá, ligou a televisão, colocou o louvor no Spotify. Irmão, não deu 1 minuto. Acho que menos de isso aí, não foi? Ela ouviu na mesma hora: coloca o louvor, cadeias quebrando. Quando ela colocou, irmãos, e aí o Espírito Santo falou assim: você vai deixar tocando aqui dentro. Nós saímos e ficou tocando louvor, repetindo: cadeias quebrando, cadeias quebrando. E eu deixei ela, deixou lá. Só que quando ela colocou, começou a diminuir o cheiro. Você tem que verbalizar. Você precisa professar. Amém? Tem muita coisa aqui, algumas coisas que eu coloquei aqui. Deixa o passado para trás. Não viva o passado, deixa mesmo. Irmão, resolva o teu passado. O passado é terrível. Você sabia que algumas atitudes que você tem está muito ligado ao teu passado? Às vezes o teu comportamento, às vezes a tua chateação, a tua tristeza, a tua angústia, as tuas decepções, não é a decepção presente, mas é a decepção do teu passado. Você, muitas das vezes, está com a perna no passado e meia perna no presente. Sai do teu passado, arranca ele da tua vida e viva aquilo que Deus tem para você. Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: olha aqui: porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para você, plano de fazê-lo prosperar, e não de lhes causar dano, plano de te dar esperança e um futuro. Abra a mão do passado e vive o que Deus tem para você nesse presente. Amém? Olha o que fala em Tiago capítulo 4, verso 13 e 16. Ouçam o que agora vocês dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Quem é a sua vida? Vocês são como neblinas que aparecem por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia no Senhor, que Ele vai te dar muita coisa.
para você vencer, encare o futuro como algo bom. Encare o futuro como algo bom. Se você tem sofrido doenças, a doença machuca, doenças emocionais, doenças físicas, muitas das vezes até vinculada ao teu passado. Sinceramente, a maioria de doenças psicotemáticas, ela vem de doenças que veio causada do passado, do sofrimento que vem de família. Então, se você vive isso, tá? Que muitas das vezes você acha que esse sofrimento vem e você precisa tirar a sua vida para aliviar dele. Ah, eu quero me livrar do passado, eu quero me livrar de tudo que eu tenho vivido, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Eu vou dizer uma coisa, não faça isso. Deus tem algo maior para você. Eu venho aqui hoje como profeta de Deus para você dizer, a morte que veio como morte para você, Deus está trazendo vida, e vida em abundância. Aquele que estava em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Existe um novo de Deus liberado para você agora. Morte é morte, vida é vida, e Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, e Ele quer liberar a vida para você. Não permita que a morte venha estar no teu coração. Jesus está falando isso para mim, para liberar para a tua vida aqui hoje. Amém? É isso. Nossa esperança está pautada naquele que vive. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele vive à destra do Pai. Ele está acima de todas as coisas. Olha aqui, respeita o processo que promove cura para você. Se você precisa de psicólogo, passa. Se você precisa de terapeuta, passa pelo terapeuta. Se você precisa passar pelo psiquiatra, vai passar remédio, você vai tomar. Mas não deixe de buscar o Senhor neste lugar. Não deixe de clamar ao Senhor, porque de fato vai ser o resultado para finalizar e fechar todo o quadro que você precisa. Então, respeite o processo que promove a cura. Eu coloquei aqui sonoterapia. O que é sonoterapia? É dormir. Irmão, Deus tem cuidado de mim, irmãos. Deus tem cuidado da minha mente, Deus tem cuidado do meu coração, Deus tem cuidado das minhas emoções. Vocês não fazem ideia. No Netflix vai sair aí, em brevemente, vai sair a série Otoniel e Elisa. Você vai ver. Deus tem cuidado da minha mente, irmãos. De verdade. Eu falei que eu fui no psicólogo, sabe para quê? Para falar todas as minhas mazelas do passado. A doutora Maria ouviu, eu falei, tudo isso aqui. Eu fui uma metralhadora. Ela olhou assim, falei, é isso tudo. Joguei tudo. E hoje ela me abraça e falou, pastor querido. Mas não fiquei com nada dentro de mim. Eu liberei tudo. Acho que faz uns 7 anos que eu fiz isso aí. 8 anos. Tudo que estava do passado, tudo alguma coisinha que estava enroscada. Eu falei, doutora Maria, isso aqui, dos meus 10 anos, dos meus 11 anos, dos meus 12. Eu fui liberando cada ano, irmãos. Eu falei, eu me lembrei aqui, com 11 anos de idade, eu estava lá na rua, Espéria, aconteceu isso. Eu lembrei. E eu falei, isso aqui me incomoda. Eu ficar com essas coisas ruins dentro de mim? Sai fora, irmão. Vai para lá, Satanás. Não, mas é o Senhor que cuida de mim. E eu falo, Elisa, Deus cuida da minha mente, amor. Deus cuida do meu coração. Deus cuida do meu ser. Porque de tudo que eu tenho vivido, eu poderia ter adquirido uma depressão. Não dormia. Todos os ataques que vinham. Todos os processos financeiros. Todos os processos de doença. Todos os processos. Ministerial, irmão, no momento que mais eu precisava aqui, tinha gente fazendo rebelião. Eu dentro da UTI e gente rebeliando. Eu tive úlcera? Tive. Sangrei? Sangrei. Até vomitei sangue, irmãos. Mas foi só um período, depois Jesus curou. A úlcera já foi curada, eu estou bem aqui. Só com gordura no fígado agora. Mas eu vou fazer caminhada, vou correr, e essa gordura sai em nome de Jesus. Amém? Sonoterapia, dorme, descansa bem. Amém? Elias se alimentou e teve que dormir. Alimentação adequada, não é isso? Jesus trouxe a alimentação certa para ele. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você decide fazer o certo, quando você decide aceitar, quando você decide caminhar, quando você decide seguir a orientação, vai dar tudo certo.
Eu comecei, o médico falou assim, fazendo a ultrassom, ele falou assim, seu Toniel, você está com gordura no fígado. Ele falou um nome lá, fígado aumentado. Como é o nome, irmã Eliana? Mas isso é em inglês, é demais para mim. Esteatose. Esteatose, irmãos. Que coisa. Aí ele falou, você sabe que isso aqui pode gerar cirrose, isso aqui pode gerar câncer. Você sabia? Eu falei, estou sabendo agora, doutor. Meu pai teve cirrose. E meu pai morreu de cirrose. Aí ele falou, vai passar para o médico. Não passei pelo médico, mas sabe o que eu fiz? E eu estou estudando esse negócio do pé à cabeça, de trás para frente, de frente para trás, de lado, direito, esquerda. Eu estou fuçando tudo sobre esse negócio. Eu comecei a correr, porque eu descobri que a gordura do fígado só sai se você sentir fome. Sabia disso? Aí você sente fome, o corpo vai exigir a gordura do fígado, e o fígado vai alimentar a sua fome, e ele começa a eliminar a gordura do fígado. Acabou. O que eu entrei? Jejum intermitente, das 9 da noite até 1 da tarde, todo dia. Uau! Estou aqui. Olha aí. Diminuiu aquela bola aqui. E eu creio que diminui o fígado um pouquinho já. E tomando muita água. E aí eu descobri lá um remédio fisioterápico, e eu coloco lá. Eu esqueci o nome do negócio. Eu tomo todo dia. 3 vezes ao dia. E acabou, eu estou me sentindo melhor. Mas eu preciso fazer minha parte. Eu mudei minha alimentação. Pensa o quê? Que eu olho aquele doce gostoso, irmão, enche meus olhos, falo, não vou comer esse negócio. Isso é domínio próprio. Se você não consegue limitar o doce, como é que você vai limitar o pecado da tua carne, irmão? Vai que esse negócio muda. É assim, a alimentação que Deus dá para Elias, muda o estilo de vida dele. Olha aqui, o que muda também, o que vem, Deus preparou uma refeição para Elias. E o que muda também? Para você contribuir, para você ter e sair dessa depressão. Aconselhamento pastoral, pensa, ora na tua cabeça, ora na tua vida, unja aqui você, pastor Amir, irmão, quando coloca a mão na cabeça, irmão, chama na tua casa, demônio sai pela esquerda, sai pela direita, e o negócio ferve, não pode dizer nada para, e aí pronto, aconselhamento pastoral, né? Terapias, psicólogos, psiquiatras, aí traz o quê? PG, desabafo, é isso? Desabafo. Sai tudo, sai todas aquelas cascas de dentro de você. Pedir ajuda. Ponto-chave, pedir ajuda. Eu preciso de ajuda, me socorre. Ei, eu estou tendo pensamento suicida. Ei, eu quero ficar no meu quarto, não quero sair. Ei, eu não quero ir para a igreja. Ei, eu não quero trabalhar. Ei, eu não quero tomar banho. Não é, irmãos, que a pessoa é suja. É que, na verdade, está vivendo um estado de aprisionamento. Peça ajuda. Irmãos, se alguém pedir ajuda aqui para mim, para todo mundo aqui que está aqui, ó, olha, nós temos uma equipe enorme aqui. E eu estou falando que é enorme mesmo. Ninguém, o problema, eu falei para a minha equipe aqui, eu falei, se a pessoa, a gente não vai gastar tempo quem não quer ajuda. Porque o nosso tempo custa muito caro. Você quer fazer uma consulta de um psicólogo que pega 4 horas, 5 horas, 2 horas do tempo dele, sabe quanto que é? 2 horas é R$800. É, R$800. Isso, eu estou falando um psicólogo da média hoje, que é legal e é amigo da gente. Se não for amigo, é de R$500 a R$800. Para você ter aí 1 hora, estou falando R$500 a R$800, 1 hora, né, irmã Eliana? Então zele pela 1 hora que você passa com o seu pastor e passa com a liderança que está cuidando de você, que muitas das vezes a pessoa esnoba. Eu vou ver se dá, eu não sei, vou ver na minha agenda. Olha que coisa, irmão. É mais ou menos assim que tem acontecido aqui. E não vai acontecer mais. Mas peça ajuda, antes que seja tarde demais. Tem a Cristiane que é psicóloga, faz assim, Cris. E uma ótima psicóloga. Amém? Eu estou errado, Cris, o valor? Eu estou por dentro da tabela, né? É isso, né?
valor mínimo para você cobrar. Quantas horas isso aí, Cris? 5 horas? Ah, é que às vezes eu dou atendimento de 5 horas. Como seria isso aí? E fora do expediente. E se eu não atendo, e quando não atende às vezes, pastor não me atendeu, olha aí. Oi, mano? 2 horas da manhã, né, Marina? Não, aqui, sábado eu atendo aqui, eu estou atendendo aqui, irmão, sábado até 2 horas, 1h30 da tarde. Eu chego aqui 10 horas. Ontem eu tive 2 atendimentos, sábado passado tive um, no outro retrasado tive outro. Domingo eu tive outro, com a pastora Miriam. Mas, você entendeu? Eu não vou dizer que essas pessoas que vieram não são gratas, ao contrário, eu louvo ao Senhor porque vieram, e foi o maior prazer. Irmão, eu amo servir, eu amo atender, eu gosto de gente, mas não abusa não, porque já estava abusando. Tem gente que é pior do que, como é o nome daquele bicho que chupa? Sanguessuga. Tem outro também lá que anda nas árvores lá, que come fruta, mas chega no gado, ele chupa o sangue do gado. O vampiro, irmão. O vampiro. É o morcego, irmã Líria. É o morcego, não existe vampiro, irmã Líria. Vocês entenderam, irmãos? Está ali. Irmãos, olha aqui, eu já atendi várias vezes, pastora Elisa, dentro aqui do hospital, tinha uma área lá do lado aqui, que era uma varanda no hospital. Acho que o Rafa fez uma reunião comigo lá, não foi, Amanda? Não foi para atender, não, foi reunião, não foi isso? Deixa eu consertar o negócio. Reunião, eu fazia as reuniões lá dentro, atendendo o casal lá dentro do hospital. E sabe que um dia essa pessoa que eu atendi lá, sabe o que ela falou? Meu casamento acabou porque meu pastor falou para me confessar o meu pecado para o meu marido. Irmão, a Bíblia que manda confessar, não foi eu. A pessoa estava em pecado, ele estava em pecado escondido, eu sabendo e queria que eu coberto. Não dá certo, irmão? Vocês entenderam? O processo é esse. Peça ajuda, mas peça ajuda e seja íntegro na ajuda que você vai receber. Amém? Ô Cris, eu vou pensar nesse negócio aí. Exercício físico ajuda a combater a depressão. Não tenho vontade, não vai ter. Irmão, sabe o que você podia fazer quando você vê uma pessoa meio assim? Vai lá. Sério mesmo. Chama essa pessoa, fala, vem comigo. Eu vou passar e vou te pegar. Você vai tomar um sorvete comigo. Eu vou fazer uma caminhada com você. Ei, você vai sair da sua... Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a legalidade está naquela casa, sabia, Amanda? Naquele ambiente. E você precisa arrancar essa pessoa desse ambiente para que ela comece a ser curada. Porque aquele ambiente gerou o quê? Dentro do contexto mental, estou errado ou estou certo? Me corrija, filha. Eu estou aqui, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu sou um pastor, sempre pastor. Eu estou dentro do negócio. O ambiente contribui para que a pessoa vive muitas das vezes escravizada dentro daquele ponto e ela não consegue avançar porque ela não tem força. Tá? Às vezes ela está morta há muito tempo lá dentro daquele ambiente. Às vezes ela não cometeu suicídio, mas está se suicidando aos poucos dentro de casa. Quem está entendendo? E marido, alerta. Homem, mulher, alerta para esse marido também. Amém? Uma longa caminhada para chegar, é uma longa caminhada para voltar. Jesus falou assim, Deus falou para Elias, ei, você volta pelo mesmo caminho que você veio, não foi isso? Por que Deus manda ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio? Tem coisa que a gente tem que voltar para corrigir. Como que é isso? Confessar os pecados. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, e sereis o quê? Curados. Tem que voltar, tem que corrigir. Não adianta jogar debaixo do tapete, irmão, não adianta. Houve situações atrás, houve situações que aconteceram, houve pecado, houve erro, conserte. Vai lá, conserte. Porque vai vir à tona.
Né, pastoral? Vem à tona, não tem como esconder, não tem como a gente fingir que não vai acontecer, vai vir à tona. Tudo que a gente faz, tudo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará, volta pelo mesmo caminho. Novas conquistas, diga comigo, novas conquistas, novos hábitos, ou novos hábitos, novas conquistas. Então aqui, novas conquistas é igual a novos hábitos, ou novos hábitos é igual a nova conquista. Mudou o hábito, recebe conquista. Amém? Muda tudo. Você pode dizer, não tenho tempo. Para quê? Para correr, para andar. Eu falei para esses dias, falei, irmão, para com preguiça. Para com esse negócio, irmão. Muda o seu hábito. Para você conquistar alguma coisa. Eu deixo minha filha 7 horas na escola. 7 horas. 7 horas eu paro o carro. Pega a minha chave. Eu consegui uma pochetinha, coloco por dentro da calça, coloco o celular debaixo da pochetinha, ninguém nem vê. E estou lá assim, ó. É isso. Tenho tempo, tem tempo. Como assim, pastor? Faz o seguinte, anda, pega um ônibus, se você pega 5h30, pega o ônibus 5h15, desça um ponto antes, anda um ponto a mais, já começou a ganhar alguma coisa, já começou a fazer alguma coisa, já começou a mudar o seu hábito, a sua forma de ser, para você conquistar alguma coisa de melhor para você. Mudança, eu quero comprar um apartamento, e o meu salário não dá. Irmão, faz uma renda extra. Jesus, multiplica meu salário. Ele pode, claro, mas se você tem condição de fazer uma renda extra, faça uma renda extra, pare de gastar com um negocinho lá, muda seu hábito. É isso. Amém? Precisa fazer isto. O irmão Arlindo veio, a gente fez corrida lá. Vem a pé, todo dia. E olha o que aconteceu. O irmão Arlindo tem domínio próprio. Ontem nós corremos, eu e o Robson. Foi Robson. Irmão Arlindo. Corremos lá perto da ponte. Laguna, e fomos até a ponte, perto do Ponto de Socorro, um pouco antes. Fomos e voltamos. Quando o irmão Arlindo chegou na João Dias, ele falou, pastor, eu subo agora aqui, e eu vou a pé até a minha casa. Ele saiu daqui a pé, e foi até a João Dias, onde ele me encontrou, e ele voltou a pé até em casa. Eu falei, vamos comigo, mano, que eu vou para a igreja, vou pegar a Nicole. Ele falou, não, pastor, aí sai do meu propósito, estilo de vida. Está determinado, está convicto, tá? Se a falta de tempo fosse simplesmente justificativa para a sua cura completa, somente o desocupado teria uma vida plena. O desocupado tem vida plena? Não. Não conquista nada, não tem nada. E ele tem todo o tempo do mundo. Eu vou dizer uma coisa, quanto menos tempo você tem, mais você produz. Quanto menos tempo você tem, mais você cresce. Quanto menos tempo você tem, mais você conquista. Quanto menos tempo você tem, menos você peca. Amém? Tem menos tempo? Peca menos. Amém? Desistir é sempre mais fácil. O futuro de Deus jamais amanheceu. Levante do seu lugar. Olha aqui, finalizando. Elias saiu da morte e foi para a vida. Elias saiu da morte e foi para a vida. Elias, no final da vida, ele não viu a morte. A Bíblia fala que ele foi levado ao céu numa promessa que Deus havia feito a ele. Num carro, num redemoinho. E a Bíblia fala que ele não viu a morte. Eu vou dizer para você não vai ver essa morte não, através dessa depressão. Eu quero orar pelas suas emoções, amém?